Alegria
Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, o Grupo Sheila, bom dia. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. Fazia 400 anos que as profecias haviam se calado a respeito da vinda do Messias. O último deles, o profeta Malaquias, havia anunciado que Jesus chegaria, o libertador, o homem que viria para trazer as boas novas de alegria. Mas o povo judeu, passado tantos anos, acreditava que Deus os havia abandonado, porque eles sofriam sob o Império Romano, pagando altos impostos, vivendo as experiências de junto aos mandatários que não se continham em fazer valer muitas vezes da força para alcançar os seus desejos. Os judeus esperavam que o Messias chegasse assentado no seu cavalo de fogo, com a sua espada nua, para fazer a grande revolução. E é claro que esperavam que ele viesse da cidade prometida, a grande Jerusalém, de onde surgiram grandes pensadores, também grandes profetas, trazendo para a humanidade uma larga contribuição. Jamais poderiam supor que o libertador viesse de uma região pobre, onde moravam vinhateiros, pescadores, carpinteiros, homens e mulheres do povo. Foi na Galileia, a região desprezada por Israel, que o Messias escolheu para poder cantar o seu evangelho de amor. A Galileia era uma região calma e tranquila, talvez por causa do lago de Genezaré, também chamado Lago do Tiberíades, ou Mar da Galileia. Ao entorno daquelas águas, muitas cidades se ergueram: Corazim, Dalmanuta, Magdala e a famosa cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, para a Galileia, era uma cidade muito desenvolvida. Possuía uma grande sinagoga, para onde os judeus faziam as suas orações, buscavam o contato direto com a divindade. Possuía um telônio, uma alfândega, onde se cobravam os impostos. Para termos uma ideia da dimensão da cidade de Cafarnaum, ali inclusive havia um centurião que tomava conta de 100 soldados que estavam à sua disposição para manter a ordem daquela cidade. Em Cafarnaum, a região tranquila, todos conheciam a todo mundo. Eram pessoas entrelaçadas nas vibrações da amizade, do carinho. Muitos deles pescadores, que buscavam, através da profissão, buscar a própria subsistência. Estudiosos da Torá hebraica, o livro sagrado do judaísmo, tinham o hábito de não apenas frequentarem a sinagoga, mas também em suas residências, estudarem aquele livro, se preparando, inclusive, para poder receber o grande Messias. Naquela cidade, vivia um pescador muito famoso, muito respeitado, um dos mais velhos, chamado Simão Barjonas. Simão, ele era casado, não tinha filhos,
Vivia numa casa de pedra quadrangular, às margens do mar da Galileia. Era natural de Betsaida, mas havia se mudado para Cafarnaum, afinal de contas pescador. A vida seria mais fácil morando junto do mar. Morava também com a sua sogra e seu irmão André. Era uma família constituída de 4 pessoas dentro daquela residência. Simão Barjonas era um homem rude, às vezes falava sem pensar. Depois chorava amargamente pelas palavras que havia dito. Sempre reunia pescadores na sua casa para trocarem as experiências, para poderem conversar sobre o trabalho da pesca, também estudarem a Torá hebraica. Era um homem que se dedicava muito ao trabalho. Sempre no final da tarde, início da noite, juntamente com seu irmão André, entrava no seu pequeno barquinho, adentrava as águas do mar da Galileia, trabalhavam durante toda a madrugada. E quando o dia amanhecia, estava o barquinho cravejado na areia, e ali os 2 pescadores separavam os peixes grandes dos pequenos, os doentes dos saudáveis, para que pudessem vender no mercado. Ele não era muito dedicado a ir à sinagoga da sua cidade, porque Simão acreditava que os doutores da lei, fariseus e saduceus que frequentavam aquele local, tinham discursos vazios, cuja mensagem muitas vezes não tocava o seu coração, mas buscava sempre compreender os ensinamentos deixados pelos profetas, especialmente por Moisés, para fortificar o seu coração, a sua família, sendo um homem digno e honesto. Foi numa bela manhã que ele chegou. Todos na cidade comentavam a respeito de um nazareno que chegava em Cafarnaum, vindo de Jerusalém. Ele vinha sozinho, se dizia ser o Filho de Deus. E todos comentavam pelas ruas da cidade. Alguns até questionavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas o comentário que se seguia é que aquele desconhecido, que se chamava Jesus, estava convidando a todos para que pudessem ir escutá-lo no monte próximo de Cafarnaum, no sábado, o dia dedicado pelo povo judeu para fazer as suas adorações, as suas orações a Deus. E logo, logo, toda a cidade aguardava ansiosa por escutar aquele homem diferente, o nazareno que chegava na cidade. Quando Simão, o pescador, ouviu falar de Jesus, ele sorriu. Era muito cético. Naquela época, muitas pessoas, muitos homens diziam ser o Messias. Eram embusteiros, falsos profetas, que chegavam anunciando uma mensagem. Aquele era mais um embusteiro que chegava na cidade, talvez brincando com os sentimentos das pessoas. Mas no sábado, logo que a manhã caiu e a tarde chegava, no horário aprazado, as pessoas se reuniram para poder escutar o desconhecido. E Simão, que se encontrava em casa, que disse para si mesmo que não se precisaria ao papel de estar naquele local para escutar o nazareno, começou a sentir dentro do seu coração uma vontade enorme de estar ali. A curiosidade humana, que sempre nos chama para ir ao encontro daquilo que desejamos saber. E então, Simão resolveu ir ao encontro daquele ser que chegava em sua cidade. Tal não foi a sua surpresa,
que ao chegar junto do monte, o pescador deparou-se com uma pequenina grande multidão. Mas o que lhe chamou a atenção é que eram pessoas necessitadas. Haviam paralíticos, haviam surdos, mudos, leprosos, que se encontravam a regular distância, já que não podiam estar no meio dos sadios. Pessoas que ele conhecia na cidade, cujos corações estavam amargurados e aflitos. Todos em silêncio aguardavam a chegada daquele que todos já diziam ser talvez o grande Messias. E quando menos esperaram, no alto daquele monte, surge a figura do meigo Rabi da Galileia. Era aquele homem de aproximadamente 1,78 m, 70 quilos talvez. Os olhos eram como duas estrelas incrustadas na sua face. Os zigômatas da face salientes, os lábios polpudos, a túnica branca alvinitente, os pés calçados pelas sandálias de couro, a sua testa larga. E quando abriu a sua boca, a mensagem do amor pôde ser entoada. Era um suave peregrino que trazia uma mensagem que todos falavam, mas como ninguém falava. E a voz de Jesus, trazida pela cantilena do vento, foi tocando o coração daqueles que estavam ali reunidos. Quando ele finalizou o sermão, eis que a multidão foi se dispersando e Simão retornou para casa, meditativo naquelas palavras. No dia seguinte, logo no domingo pela manhã, estava Simão e André trabalhando, voltando da pesca durante toda a madrugada, quando viram ali às margens do mar a figura de Jesus. O mestre olhava para os dois pescadores com muito carinho e a sua voz pôde ser escutada. Hoje eu vos convido para que não sejais mais pescadores de peixes, mas de homens. E Simão e André, sem pestanejar, pularam do barco e vieram em direção a Jesus. O mestre colocou as suas mãos no ombro do pescador mais velho e lhe disse: Tu és Simão Bar-Jonas, mas a partir de hoje eu te chamarei Cefas, que quer dizer pedra, e sobre a tua pedra eu edificarei a minha igreja. E estavam convidados os primeiros seguidores de Jesus. O mestre permaneceu por alguns dias na cidade de Cafarnaum. Mais tarde foi a Caná da Galileia, onde, acompanhado dos seus 4 seguidores, Simão Pedro, André, Tiago e João, transformou a água em vinho, sem nenhum alarde, sem nenhum estardalhaço. Mas a notícia se espalhou de boca a ouvido de que aquele homem era diferente. Ele escolheu Cafarnaum para ser o seu pouso, a cidade na qual iria permanecer depois das suas longas viagens, para poder descansar. E como seria natural, tendo como André e Simão os seus discípulos, eles convidaram Jesus para estar na sua residência, para que a casa de Pedro pudesse ser também a casa de Jesus. E o mestre aceita o convite e começa a conviver com aquela família, trazendo encontros memoráveis. Porque a casa de Simão Pedro foi o palco de diversas curas, de vários ensinamentos, diversos encontros que ficaram memoráveis.
Foram momentos que marcaram profundamente não apenas o coração daquela família, como de todos os seguidores, que bebiam daquela fonte inesgotável de amor e de sabedoria, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Naquele sábado pela manhã, Jesus foi à sinagoga. Por diversas vezes as páginas do Evangelho nos contam que quando Jesus chegava em uma cidade para poder pregar, e naquela cidade havia uma sinagoga, ele se dirigia ao local, porque os judeus, eles podem, estando numa sinagoga, os homens, ler o texto sagrado e comentar a Torá, segundo a sua visão a respeito daquele texto. Por diversas vezes, em Cafarnaum, em Nazaré, em outras cidades, Jesus adentrou a sinagoga, pegava os pergaminhos, lia e pregava, aproveitando a oportunidade para trazer uma visão diferente daqueles textos que muitas vezes eram interpretados de maneira equivocada, já que pegavam a literalidade do ensino, sem retirar a essência dele. E como seria natural, estando em Cafarnaum, várias vezes, Jesus foi à sinagoga daquela cidade. Ele havia curado o endemoniado dentro da sinagoga de Cafarnaum. E o texto evangélico nos conta que, saindo da sinagoga, Jesus, acompanhado dos seus 4 primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João, vão à casa do pescador mais velho. Já era quase a hora do almoço. E quando chegam dentro da casa, alguns que ali se encontravam procuraram Jesus, dizendo que a sogra de Pedro estava acamada. Ela estava com uma febre intermitente. Naquela época, o tratamento da febre eram os mais variados: chás, ungüentos, banhos quentes e frios. Era a forma que eles tinham, já que a medicina era muito incipiente, utilizavam dos recursos naturais para os tratamentos. E por mais que ela houvesse buscado os tratamentos da época, nada havia logrado fazer com que ela fosse curada. Então pediram a Jesus, intercederam por ela, para que ele pudesse fazer algo. Em silêncio, Jesus entra nos aposentos da sogra de Pedro. Ela está acamada, moribunda, está sentindo calafrios, os olhos esbugalhados, e o mestre se aproxima. Inclina-se sobre o leito dela, conjura a enfermidade, e naquele mesmo instante, ela é renovada. A saúde toma-lhe o corpo, e ela então levanta-se. Levanta-se da cama e se põe a servi-los. Logo, logo, a sogra de Simão Pedro está trabalhando, está servindo aqueles que se encontravam na residência do seu genro, oferecendo aquilo que possuíam de melhor. E a partir daí, conta-nos o evangelista Lucas, que a notícia se espalhou de tal forma em Cafarnaum, que no dia seguinte, dezenas e dezenas de necessitados, dos mais variados, estavam à porta da casa de Simão para poder também alcançarem a sua cura. O livro que estamos lançando nessa manhã, Levantar e Servir, é uma obra que busca estudar a cura da sogra de Pedro. Não é um livro psicografado, é um livro em que nós fazemos um trabalho de pesquisa. Consultamos
mais de 62 livros do movimento espírita e não espírita, para podermos compreender na essência o que Jesus quis nos trazer com este fato evangélico. Porque a proposta de Jesus, quando realiza uma cura, é muito mais do que um fenômeno extraordinário de trazer saúde a um corpo que está doente, mas de nos oferecer a proposta de alcançarmos a cura real, que é a cura verdadeira, aquela que vem de dentro para fora. No estilo miudinho, pegando cada versículo, nós vamos descrevendo a respeito dessa cura realizada por Jesus. O interessante é que esta cura, ela é relatada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 3 contam este fato evangélico, com algumas particularidades, com algumas diferenças. E isso nos chama bastante atenção, porque não apenas na cura da sogra de Pedro, como diversas outras passagens evangélicas, onde os evangelistas narram a mesma passagem, existem algumas diferenças da forma com que eles contam. A essência é a mesma, mas a forma de trazer o entendimento é diferente. E isso já nos dá uma boa análise. Porque dizem os psicólogos que ninguém conta um fato como ele ocorreu. Cada um de nós contamos um fato segundo a nossa visão, segundo o nosso entendimento. Seria natural que eles, ao escrever, pudessem trazer segundo as suas convicções. Mateus e João foram apóstolos de Jesus, conviveram com ele. Marcos e Lucas não conheceram Jesus. Tudo que escreveram, escutaram de outras pessoas narrando. Então puderam trazer os seus entendimentos a respeito daquele fato evangélico. No nosso livro, nós trouxemos as 3 versões, mas utilizamos para análise o Evangelho de Lucas, porque ele, sendo médico, a sua visão é voltada para isto e favorece a nossa interpretação. Mas todos os 3, eles iniciam a passagem evangélica dizendo que Jesus saiu da sinagoga. A sinagoga é considerado um dos lugares sagrados para o povo judeu. Nas tradições hebraicas, a sinagoga, ela surgiu bem no princípio da história do povo hebreu, aquilo que seriam os pródomos dessa vivência. No livro Êxodo, escrito por Moisés, no capítulo 25, versículo 8, nós vamos encontrar uma frase de Yahvé, que é a figura de Deus, falando com os patriarcas: faze-me um santuário para que eu possa habitar dentro dele. Com o passar do tempo, os judeus começaram a trabalhar para construir um grande templo para que Deus pudesse ser adorado. E o rei Salomão foi o responsável por erguer o Templo de Jerusalém, o templo sagrado que ficava na cidade prometida, onde todos os judeus deveriam ir orar a Deus, fazer as suas oferendas. Mas imaginemos naquela época quanto era difícil as pessoas viajarem longas distâncias. Hoje nós temos as facilidades da locomoção. Naquela época, viagens a pé, a sol a pino, a cavalo ou camelo, a depender da condição financeira do judeu. E eles tinham muita dificuldade de ir a Jerusalém, mas iam porque essa era uma condição
Era um dever do judeu adorar a Deus no templo de Jerusalém. Mas quando eles foram levados para o cativeiro na Babilônia e o primeiro templo foi destruído, o povo judeu não tinha como adorar a Deus. O templo estava em ruínas. Como eles poderiam fazer para movimentar-se em torno da divindade? E foi aí que surgiram as sinagogas, para que eles pudessem fazer essa movimentação, um local de encontro. Porque a palavra sinagoga em hebraico, ela significa congregação, assembleia. No princípio, a sinagoga era utilizada para encontros sociais, discussões políticas, discussões econômicas, e também um local como um santuário, para que eles pudessem se reunir. Quando o templo foi erguido novamente, o segundo templo de Jerusalém, as sinagogas já estavam espalhadas por toda Israel, e eles mantiveram a proposta inicial da sinagoga, de santuário. Mas o templo, que era o mais sagrado, precisava ser visitado pelo menos 3 vezes por ano pelos judeus. Mas no transcorrer das semanas, dos meses, eram em suas cidades, ou bem próximo das suas cidades, que eles iam para ter esse contato mais direto. Dentro da sinagoga, conforme nós dissemos, qualquer judeu poderia fazer a pregação. Ele deveria vir ao altar, onde havia uma espécie de tablado mais alto. Ele pegava o pergaminho com o servente, que era uma pessoa responsável por cuidar dos pergaminhos, lia, entregava novamente para o servente, e para ler precisava estar de pé, como uma forma de reverência ao texto, e depois, para pregar, ele podia assentar-se ou ficar de pé. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos encontrar os evangelistas tomando esse cuidado de narrar que às vezes Jesus sentou-se para poder pregar, estava de pé ensinando aqueles que estavam ali reunidos. E ali em Cafarnaum, naquela manhã de sábado, estava Jesus juntamente com aquelas pessoas fazendo a sua pregação. E quando termina, ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro. Nos cabe aqui uma reflexão. Como saímos da sinagoga? Porque se a sinagoga é a representação do santuário, do lugar em que estamos em contato com Deus, na simbologia, nós que somos cristãos da atualidade, cada um de nós com as suas respectivas religiões, mas nós que somos espíritas, buscamos na casa espírita este momento de convivência, de congregação, de troca de experiências. Como é que saímos da casa espírita? Como é que nós retornamos para os nossos lares, para os afazeres do dia a dia? Porque muitos de nós cristãos acreditamos que ser cristão espírita é frequentar o templo religioso uma vez por semana, escolher um dia de reunião pública, abraçar uma tarefa, e estamos quites com a religião. O nosso momento espírita é o momento em que estamos dentro da casa espírita. E ao sairmos daqui, voltamos à nossa vida comum, diária, nas nossas escolhas, às vezes equivocadas. E esquecemos de levar a mensagem que temos aprendido para a nossa convivência do dia a dia. E esse é o grande desafio. Viver fora aquilo que aprendemos por dentro. Jesus, em todos os lugares que esteve, foi o mesmo. Fosse no templo de Jerusalém, nas sinagogas, nas praias, nas praças, nas casas mais ricas ou nos casebres miseráveis,
era o mesmo homem, o homem singular, que vivenciou a sua proposta para nos ensinar que é possível colocar em prática a mensagem divina em nossas vidas. E ao sair da sinagoga, entrando na casa de Simão, ele demonstra a importância da convivência familiar. Todos nós temos uma família. A nossa família consanguínea, que é a possibilidade que a divindade nos ofertou de podermos conviver, aparar as nossas arestas, descobrir sentimentos, trabalhar a nossa intimidade na aceitação das escolhas de cada um. Mas também temos a nossa família espiritual, que são aqueles corações amigos nos quais nós entrelaçamos a nossa harmonia, pelas nossas sintonias e afinidades. Há pessoas que têm muito mais afeto por pessoas que não estão vinculadas na família consanguínea do que com aqueles que convivem dentro do lar. E a reencarnação nos explica muito bem essas diferenças do sentimento dentro do nosso coração. Mas Jesus, quando esteve na Terra, teve uma família. Ele começou o seu trabalho na intimidade domiciliar. Porque como homem que ia anunciar a mensagem do amor, iria levar para o mundo o seu evangelho se antes não convivesse com os seus. Então, na cidade de Nazaré, durante 30 anos, ele convive com a sua mãe, com seus irmãos. José faleceu muito cedo, mas deixou para Jesus o trabalho como carpinteiro, tornou-se arrimo de família. E somente com 30 anos de idade é que ele sai de casa para começar o seu trabalho, para levar a mensagem a outros corações. E inicia as suas atividades missionárias efetivamente nas bodas de Caná, uma festa de casamento. A estruturação de uma família, mostrando a importância dela. Quando nós lemos o evangelista dizendo que Jesus entrou na casa de Simão, nós podemos tomar este ensinamento literal. Jesus realmente atravessou o portal, entrou dentro da casa de pedra de Simão Pedro e de sua família, mas podemos ir um pouco além. Porque o desejo de Jesus não é apenas entrar na nossa casa física, mas entrar na nossa intimidade. O desejo de Jesus é entrar na nossa casa mental para fazer morada. Essa é a proposta do Evangelho em nossas vidas. E quando nós lemos o Evangelho e estudamos por meio da doutrina espírita, que desdobra as páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber quantas transformações Jesus fez, especialmente na casa dessa família, que instituiu ali um verdadeiro lar. Porque é diferente a casa do lar. Nós às vezes achamos que são palavras sinônimas, mas não são. A casa é a construção de pedra, de madeira, seja lá do que for. É a estruturação física que comporta pessoas que vivem ali dentro. O lar é o que desenvolvemos dentro dele. São os sentimentos, positivos ou negativos, que nós criamos ao nosso entorno a partir das nossas escolhas. O livro Jesus no Lar, pela mediunidade de Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, nos conta momentos edificantes no lar de Simão Pedro. E o primeiro desses momentos, narrado pelo benfeitor espiritual, é quando Jesus está sentado na saleta da casa e ele começa a observar o comportamento das pessoas. Porque ali corriam diversas pessoas. E num canto da sala estavam as mulheres,
falando mal dos maridos, das vizinhas, com as conversas às vezes equivocadas. E do outro lado estavam os homens, falando mal do Império Romano, reclamando dos impostos, falando das dificuldades da pesca. Parece que estamos vivendo os dias de hoje. E Jesus, observando, ele chama o dono da casa, Simão Pedro. E lhe pergunta: Simão, que faz o pescador quando volta da pesca? Ora, Senhor, o pescador, quando volta da pesca, separa os peixes pequenos dos grandes, saudáveis dos doentes, para poder vender no mercado. E que faz o oleiro para poder fabricar aquilo que deseja? Ora, Senhor, o oleiro trabalha o barro, manuseia, leva ao forno, para depois o produto ficar pronto e levar para ser vendido ou doado. E que faz o carpinteiro? Escolhe a madeira, trabalha com os instrumentos hábeis para limpá-la, para dar-lhe contorno e depois então lhe dá o destino. Pois bem, por que não fazes o mesmo na sua casa? Não escolhe o melhor para dentro dela, oferecendo o melhor produto àqueles que estão contigo. Vamos ler as Escrituras Sagradas. E foi instituído na casa de Simão o primeiro culto no lar. Quando Jesus lê o pergaminho, comenta sobre ele e convida as pessoas a conversarem. Simão Pedro transformou a sua vida com a presença de Jesus na sua casa. Aquele homem rude, que muitas vezes não tinha papas na língua, como diz o ditado popular, começa a medir as suas palavras, começa a aprender a lidar com a multidão. E mesmo tendo negado Jesus, durante 35 anos após a crucificação, ele se dedicou de corpo e alma, especialmente na Casa do Caminho, instituição por ele fundada, onde levava não apenas o alimento físico, mas o alimento espiritual. Então Jesus não apenas entrou na casa de Simão Pedro fisicamente, mas entrou também dentro da sua alma, transformando a sua vida. Mas quando ele chega na casa de Simão naquele dia, quase a hora do almoço, a sogra de Simão Pedro estava com febre, estava acamada. E a primeira análise que nós fazemos desse versículo é que é muito estranho Jesus estar na casa de Simão Pedro, residir naquela casa, estar junto com os moradores, mas mesmo assim haver problemas. Isso nos leva a uma profunda meditação. Porque pelo fato de Jesus estar conosco, não quer dizer que não vamos ter dificuldades. Muito antes, pelo contrário, as aflições surgem como um mecanismo de aprendizado, para que nós possamos dar o testemunho de que realmente nos entregamos à proposta daquele trabalho. Então, mesmo Jesus convivendo com aquela família, estava ali a enfermidade batendo às portas da sogra de Pedro. A sogra, ela sempre foi vilipendiada em toda a história da humanidade. A resistência que se tem com essa palavra, o próprio nome impõe algo que às vezes nos causa aversão. E brincadeiras pejorativas, piadas chulas, são feitas em torno da sogra. Frases como aquela de que Adão que é feliz porque não teve sogra, mostra o quanto nós não sabemos lidar com essa experiência. O espiritista Richard Simonetti, já desencarnado, ele escreveu um artigo que se chama Das Sogras. E ele comenta, trazendo uma passagem ocorrida com Chico Xavier. Chico, certa vez, foi procurado por um homem que reclamava muito, porque morava com a sua sogra.
E ele já não suportava mais, não sabia o que fazer com a sogra, que às vezes era renitente, às vezes exigente, cobrava muito comportamentos, e ele não sabia mais o que fazer. Então Chico trouxe para ele uma solução para o problema. E disse-lhe: meu filho, quando o genro procura ser um filho para a sua sogra, ela tem a obrigação de lhe ser a mãe também. Porque muitas vezes nós queremos que o outro transforme a sua vida, que o outro nos trate bem. Mas será que nós estamos tratando bem aquele que está ao nosso entorno? É a reflexão que Chico traz para aquele homem que reclamava da sogra que vivia junto com eles. Na visão espiritista de Simonetti, ele diz que antes de ser sogra, aquela mulher é um espírito que está em evolução, que também tem as suas dificuldades interiores, como nós temos as nossas. E que se formos colocados juntos, uma razão há de ser. Porque não existe o acaso, existe um planejamento reencarnatório. E não nos iludamos, porque quando nós nos casamos com alguém, nós nos casamos com a cultura daquela pessoa, com todas as suas conquistas positivas e negativas, e também com a sua família. Nós casamos com a família do outro, porque quer queiramos ou não, teremos uma relativa convivência. Em alguns casos, a sogra vem viver junto conosco, a depender da situação, da convivência. No caso de Simão Pedro, a sogra veio viver com eles. Será que não tinham problemas? Sem dúvida que sim. A vida em família não é um mar de rosas. Isso é utopia e ilusão, contos de fada. Todas nós temos dentro da convivência doméstica dificuldades, porque somos individualidades, temos as nossas imperfeições e somos convidados a conviver com elas, com as pessoas que estão ao nosso entorno, entrelaçando os sentimentos, se houverem, ou criando se não existirem. Essa é a proposta da reencarnação. Mas nós percebemos nas entrelinhas que essa família tinha dificuldades de convivência. Há uma passagem também no livro Jesus no Lar que demonstra isso. Porque num dos encontros na casa de Simão Pedro, quando todos tinham a oportunidade de ter um contato mais direto com Jesus, fazer perguntas, às vezes eles ficavam em dúvida em relação ao ensinamento que foi dado, era o momento que Jesus tinha com seus apóstolos, era um momento de intimidade. E num desses encontros, que está no Jesus no Lar, a sogra de Pedro pergunta para Jesus: Senhor, e o que fazer com os parentes difíceis? Aqueles que são recalcitrantes no erro? E Jesus lhe traz a mensagem. Ora, para que ela pudesse perguntar isso a Jesus, é porque alguma dificuldade ela estava tendo. Ela não ia perguntar para Jesus isso apenas para poder enfeitar a noite. É porque ela trazia essa dúvida. E como Simão Pedro, às vezes era muito firme nas suas palavras, ainda não havia encontrado a mensagem do Evangelho que o transformou, com certeza era uma convivência, às vezes difícil, dentro daquela casa. Porque os apóstolos de Jesus não eram perfeitos. Eram homens comuns. Homens e mulheres como nós outros. E é por isso que o cristianismo se tornou uma das maiores religiões. Porque nós vemos nos apóstolos a nossa imagem. Nos projetamos neles. Um apóstolo que trai, um apóstolo que nega, um apóstolo que duvida. Somos nós. Que transformar a sua vida, mostrando que nós também devemos transformar a nossa. Diz o ditado popular, quem casa, quer casa. Mas nem sempre é possível. Às vezes a família tem que morar com a sogra, ou às vezes é o contrário, é a sogra que vem morar com a família. O curioso é que nessas relações de sogra,
A maior dificuldade está das sogras com as noras. Pouco se tem relato de sogras que têm dificuldade com o genro. Quando a filha traz o futuro marido para dentro de casa, para que a família conheça, geralmente a sogra fala assim: ganhei mais um filho. Quando é a nora que chega, a sogra não diz isso. E a psicologia, ela nos ensina um pouco a respeito disso, na síndrome do ninho vazio. A mãe que tem um filho homem, ela às vezes sente que está perdendo o filho para uma concorrente. Vai dividir o amor dele com uma outra mulher, que geralmente, na visão da mãe, não vai dar ao filho dela o que ele merece, porque é ela que oferece o melhor. Existem exceções, sem dúvida alguma. Existem excelentes sogras. Mas a problemática é a convivência. Porque como nós já criamos a resistência por causa do preconceito, quando vamos conhecer a sogra, já vamos com o pé atrás. Como será a sogra? Já começamos a pintar o quadro da sogra antes de conhecê-la. E criamos aquela barreira, sem deixar penetrar no coração dela. Entender as suas dificuldades. Escutar, dialogar. Invariavelmente, muitas pessoas reclamam muito dos filhos com a sogra. Fala do filho dela com ela, ou da filha. E isso é o ponto fatal para a convivência negativa. Porque qual é a mãe que gosta de escutar falar mal do filho? Ela pode falar quanto quiser, mas se alguém fala, ela já cria resistência. Ora, se a nora ou o genro só reclamam dos seus cônjuges com a mãe, naturalmente ali já criou uma resistência de convivência. Então o Evangelho começa a nos pontuar essas necessidades de mudarmos os nossos conceitos em torno da família. Mas quando Jesus chega ali, ela está envolvida pela febre, está acamada, e então rogam em favor dela. Rogar em favor de alguém é a compaixão. Aquelas pessoas esqueceram um pouco dos seus problemas, das suas dificuldades, e então puderam trazer a dificuldade do outro. Viram que ela estava realmente necessitada. E mais, reconheciam em Jesus o médico. Porque se eles rogam Jesus para poder ajudá-la, é porque eles tinham a convicção de que ele poderia fazer algo em favor dela. E embora seja uma frase tão pequena, no fato evangélico, nos ensina tanto rogar pelo outro. Quanta dificuldade nós temos. Até rogamos para os nossos. Sempre oramos em favor dos nossos familiares, aqueles que têm dificuldades. Mas raramente nós voltamos-nos para pedir em favor de desconhecidos, dos nossos inimigos, dos nossos governantes. Às vezes encharcamos a nossa mente com pensamentos negativos e esquecemos de elevar o nosso pensamento em socorro daquele que está mais necessitado. É preciso nós transformarmos os nossos conceitos, buscando sempre orar em favor dos outros, diminuindo um pouco as nossas necessidades, para ver que existem outras pessoas que estão em situação mais difícil que a nossa. A febre era uma enfermidade daquela época que matava. Hoje, graças ao avanço da ciência, descobriu-se que, em verdade, a febre não é uma doença. A febre é a consequência de uma causa que às vezes é desconhecida. Por isso que quando ela surge e é facilmente detectável pelo nosso organismo, que fica quente, hoje nós temos os termômetros, que mostram inclusive qual grau de febre nós estamos tendo. Geralmente a febre não vem sozinha, ela vem com outras consequências, calafrios, corpo mole,
às vezes dores no corpo, dores de cabeça. E na maioria dos casos, nós precisamos buscar o auxílio médico para podermos entender. Porque ao tomar um antitérmico, às vezes a febre cede, mas não está resolvido o problema. Daí a pouco, a consequência vem mais forte, trazendo às vezes até alucinações em casos de febres mais fortes. Então o tratamento, ele é muito importante de nós buscarmos com auxílio especializado, auxílio médico, ao invés de como nós brasileiros fazemos, de tomarmos a automedicação. Como gostamos de nos automedicar ou de ser médico dos outros. Toma isso que foi ótimo para mim, toma que vai te ajudar também. Mas o remédio que para nós foi bom, às vezes para o outro não vai ser. Pessoas com a mesma enfermidade, tomando o mesmo medicamento, têm efeitos diferentes, porque é uma série de fatores que envolvem. Mas esta febre que assoma o coração e o corpo da sogra de Pedro, nos fala mais de que uma febre física. Aqui nós podemos nos referir às febres que nos assomam o coração, que são as febres espirituais. Quantos de nós, tenho certeza que ninguém aqui tem esse tipo de febre, mas quantos de nós somos ansiosos? A ansiedade tem sido um dos males do século. Quanta dificuldade de estar no lugar em que nós nos encontramos. A nossa mente é um macaco que pula de galho em galho. Nós nunca estamos no lugar em que nós nos encontramos. Hoje viemos para o seminário, já estamos pensando o que vamos fazer depois que sair daqui. Que horas que esse seminário vai acabar? Não acaba nunca, esse orador não para de falar. Começamos agora, hoje vamos até às 14 horas, não sei se ficaram sabendo. Mas nós vamos nos envolvendo na ansiedade, vamos perdendo o conteúdo, vamos perdendo a convivência. Hoje nós vivemos com esse aparelhinho na mão, que é o celular, que é uma tecnologia extraordinária, que nos faz comunicar com o mundo a tempo e hora. Mas com ele na mão, perdemos oportunidades. Às vezes nós fazemos uma viagem dos nossos sonhos. Ficamos tão envolvidos em tirar foto, em ficar prestando atenção no que está ao redor, que perdemos a vivência do momento. A pessoa volta com foto, mas não volta com sentimentos. Porque não sentiu o lugar, está procurando a pose melhor para a foto e esquece de viver aquela hora, aquele momento. Hoje, nos nossos restaurantes, pizzarias, no convívio social, as pessoas estão no celular, de cabeça baixa, ansiosos, com coisa nenhuma. Febre espiritual que nos assola, a febre dos nossos vícios, das nossas imperfeições. E quão difícil é curar essas febres espirituais. Quão difícil é encontrar o remédio que nos faça levantar, que nos faça sair daquela condição. O Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz que não é a preocupação que adoece, é a preocupação em virtude da preocupação. Nós vamos criando coisas na nossa mente, vamos encharcando o nosso ser com essas vibrações negativas, que automaticamente desaguam em enfermidades que vão trazer consequências, como a febre, por exemplo. Existem as febres emocionais, que são aquelas que nós temos em virtude de um acontecimento que não aceitamos. Então o organismo responde através da febre, que às vezes nos prostra. A febre tem esse envolvimento de nos levar para a cama. O que os especialistas dizem, a depender, precisa analisar se realmente é o repouso ou se é o movimento. Porque às vezes nós levantamos de manhã com aquele sentimento, aquele mal-estar, e começamos na lida, no trabalho, vamos agir, vamos fazer aquilo que precisamos. Quando assustamos, passou, sem até medicamento. Mas quando nós nos entregamos,
Deitamos na cama, a síndrome do coitadinho. Ai, meu Deus, que dor, que coisa. Logo, logo, a enfermidade monta, como diz o ditado popular. E nós nos entregamos cada vez mais. No nosso meio religioso, nós temos uma febre espiritual terrível, que é o fanatismo, de acharmos que tudo é religião, que tudo são os espíritos. Nós espíritas temos esse veso de achar que tudo na nossa vida são os espíritos. Porque no livro dos Espíritos, a questão 459, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas, e eles respondem que sim, muito mais do que vós imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem, nós começamos a transferir responsabilidades. E achamos que são eles, então, que dirigem a nossa vida. E um copo quebra dentro de casa, foi o espírito que quebrou. Tropeçamos na rua e caímos, foi o espírito que empurrou. E caímos nos absurdos. É o fanatismo. É a febre espiritual que precisa ser curada por meio do conhecimento. De sabermos que os espíritos influenciam sim. Mas para influenciarem, precisamos criar a sintonia, a afinidade. Um processo obsessivo só acontece quando nós permitimos. E Jesus, quando é solicitado, entra no quarto da sogra de Pedro e a encontra acamada. E ele se inclina para ela. Há palavras do Evangelho que, quando nós lemos, parece não ter significado, mas falam muito ao nosso coração. Hoje, tem se estudado bastante a linguagem das atitudes, muito mais do que das palavras. Os nossos atos, a forma com que nós gesticulamos, a forma com que nós olhamos para alguém, fala muito mais do que aquilo que nós estamos verbalizando. A linguagem dos gestos, que fala daquilo que nós somos, da nossa personalidade. Não foi a primeira vez que os evangelistas usaram essa palavra, inclinar. A palavra inclinar no dicionário da língua portuguesa diz que é fazer pender, dobrar, abaixar, diminuir, mostrar favorável. Várias vezes Jesus inclinou. Jesus inclinou-se diante da mulher adúltera e foi escrever no pó do templo. E os homens, lendo, foram se afastando um a um. Atire a primeira pedra daquele que estivesse em pecado. Quando Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro para que viesse ao seu encontro, e ele começou a afundar, Jesus se inclinou para poder salvar o seu apóstolo, mostrando-lhe a importância da fé. No momento de despedida, quando Jesus está na casa de Maria, mãe de Marcos, no encontro conhecido como a última ceia, Jesus se inclina para lavar os pés dos seus seguidores, no exercício da humildade. E agora, junto da sogra de Pedro, ele se inclina para poder curá-la, para poder dar a ela as suas vibrações positivas, transmitir aquilo que tinha melhor dentro do seu coração. E o evangelista diz que ele se inclina sobre ela, sobre o leito, e conjura a enfermidade. Ora, o que essa palavra conjurar nos lembra? A primeira palavra que nos vem à mente é exorcizar. O Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico, no livro Antologia Mediúnica do Natal, traz uma mensagem, um poema, na verdade, em que ele diz que há uma possibilidade de que essa febre vivida pela sogra de Pedro tenha também cunho espiritual, cunho obsessivo, porque foi usada a palavra conjurar. E conjurando a febre, esta a deixou. A febre se afastou, a febre saiu e ela teve a cura. Então é uma possibilidade que a espiritualidade nos traz de análise.
Os exorcismos sempre também estiveram presentes na história da humanidade, e a doutrina espírita nos traz as reuniões chamadas de desobsessão, que é o diálogo, é o momento de esclarecimento, de auxílio, não apenas ao espírito que está acompanhando o chamado obsidiado, como também o próprio obsidiado, que precisa fazer a sua transformação. Porque o obsessor não é o algoz. O obsessor é a vítima. Nós somos os algozes. Porque se eles estão nos perseguindo é porque alguma coisa nós fizemos a eles. E eles sentem no direito, e a divindade permite, para o nosso aprendizado. E quando a febre deixa a sogra de Pedro, mostra-nos a autoridade moral de Jesus. Paulo nós sabemos quem é. Jesus nós já escutamos falar. E tu, quem és? Era o que o povo perguntava para alguns que queriam curar em nome de Jesus. Então é preciso que nós tenhamos essa autoridade que é conquistada pela vivência, pela prática do ensinamento, porque é muito fácil nós verbalizarmos o conteúdo. É difícil vivenciar no nosso dia a dia. E quando a febre a deixa, imediatamente ela se levanta. E essa é uma postura, talvez o ponto central da cura da sogra de Pedro. Ela levantar-se, porque é preciso fazer o movimento. Geralmente, quando uma febre nos toma, ou qualquer outra enfermidade mais intermitente, que nos leva à cama, quando cessa, nós ainda ficamos aquele marasmo. Às vezes deixamos envolver por aqueles momentos de recomposição das energias, ficamos ainda uns dias acamados. Às vezes até fazemos uma firulinha, querendo ficar um pouco mais. Mas o organismo precisa desses momentos de restabelecimento da energia. Com ela, não. Ela levanta-se imediatamente. Então, a sua cura foi instantânea. Foi naquele instante, e ela demonstrou isso por meio da sua atitude. Porque se ela não tivesse se levantado, se ela ficasse na cama e dissesse assim, estou curada, a febre cessou, será que as pessoas iriam acreditar que realmente ela estava curada? Mas se ela se levantasse e começasse a gritar, a dar graças, a correr de um lado para o outro, estou curada, as pessoas iam acreditar que ela estava curada? Também não. Dizer que estava alucinada, a febre aumentou, ela está ficando louca, gritando pelas ruas da cidade. Então ela se levanta para servir. Ela tem um propósito. Ela entende que precisava fazer algo para agradecer a postura de Jesus na sua vida. Quantas bênçãos nós temos recebido na nossa caminhada. A misericórdia de Deus se apresentando na nossa vida, nas aflições, nas dores, nas dificuldades. E nós continuamos ainda prostrados. Sequer nos levantamos para fazer alguma coisa. E a enfermidade espiritual, ela permanece. Quantas vezes o nosso desejo é de curar a todos. Dos apóstolos também. Quando eles veem Jesus realizando maravilhas, curando pessoas desenganadas pelos médicos da época, doenças que levavam à morte, como a lepra, eles ficam maravilhados com o que Jesus faz. E no livro Contos e Apólogos, irmão X ou Humberto de Campos nos conta que Simão Pedro um dia, depois de ter visto o mestre curar a sua própria sogra dentro de casa, ele diz para Jesus, Senhor, por que é que não curamos a todos? São tantos os necessitados. Dezenas e dezenas de moribundos nos procuram. Por que não curamos a todos? Jesus medita
no silêncio, dentro de si mesmo, e olha para Simão Pedro e diz: tu achas que é isso que eu devo fazer? Sim, Senhor. Então amanhã, sem que espalhe notícia, nós vamos curar a todos. Todos que vierem serão curados por minhas mãos. No dia seguinte, a multidão estava reunida, necessitados de toda sorte. Diz o benfeitor espiritual, Humberto de Campos, que mais de 100 pessoas foram curadas por Jesus naquele dia. Ele fez andar paralíticos, devolveu vista aos cegos, trouxe a voz àqueles que estavam surdos, mudos. E naquele instante em que Jesus curava, as pessoas ficaram maravilhadas, os apóstolos ainda mais. E Simão Pedro, entusiasmado, porque era o que ele queria, ele dizia: minha gente, vamos permanecer, porque Jesus vai trazer a sua mensagem, vai nos falar do amor. E os curados: não posso. Está na hora de ir trabalhar. Eu tenho um compromisso com a família. Eu tenho um compromisso em Jerusalém. Eu preciso viajar daqui a agora a pouco. E quando Jesus terminou de curar todas as pessoas, haviam restado somente os 12 apóstolos. Ninguém havia ficado para escutar a verdadeira cura, que era a mensagem. Ainda hoje nós vivemos isto. Nesta busca dessa cura externa. Onde fala que tem tratamento espiritual, nós vamos. E às vezes vamos, somos atendidos e vamos embora. Acabou, vamos embora. Nem esperamos o final da reunião, do tratamento, porque o mais importante é o passe, é quando entramos no tratamento espiritual. Não é a palestra que escutamos e que vai nos fortalecer. Então é preciso nós ressignificarmos essa postura. E Jesus quis trazer, quis ensinar para Simão Pedro e para todos nós que a enfermidade é o bendito aguilhão para alguns, como uma forma de trazê-los de volta, de fazer meditar sobre a vida. Por isso que nem todos são curados. Somos auxiliados, sem dúvida alguma. A misericórdia sempre se apresenta em favor de todos nós. Mas a cura verdadeira, ela será encontrada na boa vivência, que é a cura de dentro. E a sogra entendeu isso. Porque ela levanta-se e vai servir. Jesus disse que veio ao mundo não para servir, mas para ser servido. Mas é claro que nós precisamos também fazer a análise dessa postura. A mulher naquela época tinha essa condição de servir. Ela era criada para isto. Ora, na casa onde eles viviam, haviam 2 mulheres, a esposa de Pedro e a sua sogra. A sogra estava doente, a esposa que estava fazendo tudo, limpando a casa, cozinhando, era a hora do almoço. A casa devia estar cheia, porque sempre estava havendo movimentação. Então, quando ela se cura, seria natural que ela desejasse servir, porque essa era a sua condição, era o seu trabalho. Ela queria ajudar a filha nos afazeres domésticos. Essa é uma leitura literal do texto evangélico. Mas por detrás dele tem essa movimentação de se doar, de se oferecer, dar algo do nosso coração. Porque ela não podia pagar a Jesus, ele também nem aceitaria. Ela queria dar a ele aquilo que possuía de melhor. Não era servir cafezinho ou almoço, mas era aquela postura de estar junto do Mestre, dando aquilo que ela tinha dentro do seu coração. Então a mensagem dessa manhã para o nosso coração, deste livro, desse movimento, deste fato evangélico que Jesus nos traz, é que nós possamos deixar ser tocados por Jesus. Deixar que Ele entre na nossa casa mental
e conjure a nossa febre espiritual e possa nos fazer levantar para servir. É preciso sair do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, para podermos oferecer. Porque é somente com o trabalho que nós nos desenvolvemos. Não apenas materialmente falando, mas moralmente, espiritualmente. A tarefa, o trabalho com Jesus fortalece o nosso coração e nos dá maiores possibilidades de vivermos as nossas experiências, buscando forças onde nós achávamos que não tínhamos. As potencialidades da nossa alma, já que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O livro Levantar e Servir é o nosso mais recente lançamento. Esse livro tem os seus direitos autorais, voltados para o grupo Sheila e também para a divulgação do Espiritismo. É uma série que nós vamos fazer. Ele é fruto de um trabalho que se iniciou há 10 anos atrás com o livro A Cura Real. O livro A Cura Real, de nossa autoria, psicografado pelo espírito Fritz Schein e com comentários do Charles Alexandre, ele comenta as 27 curas realizadas por Jesus. Cada capítulo, uma cura comentada pela espiritualidade e em trabalhos de estudo realizado por Charles. A espiritualidade nos propôs que nós fizéssemos um estudo mais aprofundado de cada cura. Então, cada cura, cada capítulo vai se transformar em um livro, onde vamos trabalhar com uma forma mais aprofundada os ensinamentos trazidos por Jesus. Então, Levantar e Servir é um livro que tem 24 capítulos, onde nós analisamos os versículos do Evangelho de Lucas. Nós queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês. É uma alegria termos esses momentos de confraternização. Agradecer ao Coral Sheila, que prontamente aceitou o nosso convite, de abrilhantar a nossa manhã com a música. Quanto a música nos traz também reflexão, nos traz cura, porque a música toca a nossa alma e faz com que a gente possa nos envolver com essas emanações que nos fortalecem no nosso dia a dia. E antes de voltar a palavra a Miraci, que também nós agradecemos a direção do Grupo Sheila, nós queríamos verdadeiramente finalizar com uma pequena poesia que foi psicografada pelo Charles, pelo Espírito Maria Dolores, que se encontra no livro, é o último capítulo, que se chama Levantar e Servir. Ao sair da sinagoga, Jesus, no lar de Simão, socorreu a sua sogra, movido de compaixão. No cadinho depurador, sofria ardente febre. Estaria com o mestre do amor no interior do casebre. Entre os males da senhora não podia fazer nada, como enferma que se demora, abatida a camada. O mestre severamente conjurou com franqueza a febre, soergueu da cama doente, prescrevendo o remédio mais leve. Ao tocar seus pés no chão, escutando o meigo rabi, encerrada a obsessão, curou-se com o dom de servir. Para todos os males trabalho, o auxílio sem olhar a quem. Para o reino de Deus o atalho das singelas tarefas do bem. Se a febre ou a dor surgir, culpa ou mágoa no emocional, o remédio é buscar nos servir o caminho da cura real. Foi assim com a sogra de Pedro, e será conosco também. Nada supera o sossego, o salutar serviço no bem. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Aos nossos internautas, o nosso muito obrigado por estar nos acompanhando. E aqueles que nos assistem, que queiram adquirir o livro, basta entrar em contato com a nossa livraria. Tenho certeza que a técnica vai colocar os telefones aí no chat ao vivo, para que possam entrar em contato e adquirir o livro, que poderá ser enviado pelo correio. Um bom dia para todos nós, um bom final de semana e até uma breve oportunidade
se Deus quiser. Muito obrigado.